E aí, pessoas, beleza? Mais uma mini aula no Matemática Leve. Continuando os pingos de cálculo, dessa vez com integrais iteradas. Tópicos de integrais 11. Integral iterada. A gente tem uma integral iterada quando eu tenho uma integral dupla ou tripla, e nos extremos de integração eu tenho funções, então eu estou limitando a minha função de dentro entre essas duas funções aqui. É isso que a gente está fazendo. A gente resolve uma integral iterada de dentro para fora. Então, primeiro eu vou resolver em relação a y, para depois ter uma função só de x e integrar em relação a x. Ó, antes da gente integrar, integral de 1/4 até 1, integral de x ao quadrado até x, a gente tem que lembrar, ó, que raiz quadrada de uma fração, eu estou tomando a raiz quadrada do cara de cima e a raiz quadrada do cara de baixo, ó, aqui, ó, a raiz quadrada do y. E a raiz quadrada embaixo é o mesmo que escrever y na menos 1/2 em cima. Por que eu escrevi assim? Porque quando eu escrevo desta maneira, fica mais simples da gente integrar, né? Então, ó, a integral de 1/4 até 1 e a raiz quadrada de x vão ficar ali esperando. Nós vamos integrar aqui, ó, em relação a y. Integral de y na 1/2 é y na menos 1/2 mais 1/2 sobre 1/2, tá? E essa é uma integral definida, que é iterada, entre x e x ao quadrado. Então, primeiro eu vou substituir os extremos de integração no lugar do y. Ó, a cabeça, te liga que esse 2 está em cima, ó. Então, eu tenho assim, ó, vou escrever 2 raiz quadrada de y, que a gente vai avaliar entre x ao quadrado e x. Então, ó, integral de 1/4 até 1, raiz quadrada de x a gente não mexeu. E agora vai ficar lá, ó, troquei o x no lugar do y. 2 raiz quadrada de x, menos quando eu substituo o x ao quadrado no lugar do y, que é outro sistema de integração. 2 raiz quadrada de x ao quadrado. Dx. Antes, tá vendo que só ficou variável x? Antes de integrar em relação a x, entre 1/4 e 1, vamos fazer as multiplicações aí para ficar mais bonito, ó. Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x é x, então vai ficar 2x, menos 2 que multiplica, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado vai embora, vai ficar x vezes raiz quadrada de x. Dx. Agora, a gente pode integrar isso em relação a x. Ó, 2, integral de x em relação a x, x ao quadrado sobre 2, menos 2, integral desse pedacinho aqui, ó, te liga que eu tenho aqui, ó, x não meio vezes x, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, eu tenho x na 3 meios para integrar. Integral de x na 3 meios, x na 5 meios sobre 5 meios. Essa é uma integral definida entre 1/4 e 1. Ó, esse 2 foi embora com esse. Aqui não dá para cortar, porque divisão de fração inverte. Então, na verdade, aqui a gente tem, ó, 4/5, certo? Então, vamos substituir lá os extremos de integração, ó. Primeiro, substitui o de cima, então vai ficar 1 menos, ó, virou 4/5, quando eu troco x por 1, menos quando eu substituo o extremo de baixo, ó, 1/4 ao quadrado, que é 1 sobre 16, né? Menos 4/5, que multiplica, ó, 1/4 aqui, ó, é raiz quadrada de 1/4 na quinta, para tu te situar aí, para todo mundo se entender, certo? Então, aqui vai ficar, ó, 1 menos 4/5, ó, aqui, ó, menos 1 sobre 16, certo? E aqui vai ficar menos 4/5, que multiplica aqui, ó, vai ficar 1 sobre 32. Que vai dar 2 na 10, 2 na 5, 2 na 5, 32, isso mesmo. Então, ó, não te liga, só que aqui tá multiplicando, tá? Efetuando todas essas somas aí, ó, aqui dentro vai dar 3, menos 1 sobre 16, esse cara tem um parênteses aqui na frente, ó, tem um menos na frente. Efetuando todas essas somas, tu vai achar
13 sobre 80. Se tu dividir aí o 13 pelo 80, não sei quanto é que dá, mas isso é um tamanho de área, né? 13 sobre 80. Vai dar 0,1625. 0,1625. O resultado dessa integral iterada é um valor numérico. Por quê? Porque eu tenho essa função aqui de dentro sendo limitada, isso aqui é como se fosse z igual a raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de y, limitada por essas duas funções aqui em x. Aí eu resolvi a integral de dentro e depois eu resolvi a integral definida por fora. Então, esse resultado aqui é o resultado de uma área de superfície. E essa foi a nossa mini aula de hoje. Se curtiu, comenta, compartilha e envia para os amigos. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.